Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Mais uma vez com todos vocês, pastor Flávio de Andrade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa mais uma vez os vídeos, Senhor, que o Senhor tem mandado postar, meu Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus. Para dar início, aleluia, neste vídeo, vamos ler o versículo da palavra de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 25, que diz: tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Os segredos do coração. Você tem segredo no teu coração? Eu tenho segredo no meu coração. Deus tem segredo no coração dele. Mas o que significa realmente alguma coisa que está em segredo? Alguma coisa que precisa ser revelado para que você creia que Deus está naquele lugar. É necessário o dom da revelação, a palavra do conhecimento, a sabedoria. Aleluia! Deus revela, glória a Deus, pensamentos, Deus revela demônios, Deus revela doenças, Deus revela tudo. Aquilo que ele achar que vai edificar a igreja, vai edificar a sua vida, ele vai revelar. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu tenho muitos casos de revelações que realmente para mim foi um espanto. Mas eu queria contar aqui quando Deus começou a me dar sinais deste dom para a minha vida. Eu era novo, eu era da Igreja Batista tradicional, mas eu já estava buscando Deus, eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Então um dia nós fomos fazer uma visita. E chegando naquela casa nós oramos, nós evangelizando, né? E a pessoa permitiu que nós entramos na casa dela, nós oramos. E na hora que a gente perguntou a ela se ela podia ir na igreja, no culto, ela disse: vou sim. Mas só que na hora da oração, o Espírito de Deus me revelou que ela estava presa dentro de casa. Só não dizia o que era. Aí eu falei assim: a senhora está dizendo que vai na igreja, mas a senhora não pode ir na igreja porque Deus está me revelando aqui que a senhora está presa aqui. E ela sorriu, aquele sorriso sem graça, e disse: realmente, eu não posso ir na igreja não, porque o meu marido me prende dentro de casa e ele não deixa eu ir na igreja. E aquela mulher pôde ver que Deus estava conosco. É importante o dom da revelação. Ali começou Deus trabalhar na minha vida para que pudesse me dar este dom. E uma das coisas que Deus requer para que ele capacite a pessoa com dom, ele não pode ser linguarudo, ele não pode ser fofoqueiro, ele tem que aprender a guardar segredo. Se ele guardar segredo, Deus também vai revelar para ele segredos. E segredo deixa de ser segredo quando você conta, não é verdade? Há coisas que nós não podemos falar, há coisas que nós só temos que orar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez Deus me enviou numa igreja, né, Assembleia de Deus aqui próximo, e eu fui naquela igreja. Eu não tinha sido convidado para pregar. E aquele irmão me chamou para sentar do lado dele, o dirigente, o evangelista, e é a segunda pessoa do pastor. E aquele irmão falou assim: você vai trazer a palavra hoje. Eu falei: perfeito, irmão, tudo bom, tudo bem. E nós pregamos naquela noite.
Nós pregamos naquela noite, né? E conforme eu estava pregando, trazendo a palavra, eu vi que o pastor chegou, subiu no púlpito e sentou. E quando eu terminei de trazer aquela palavra, eu entreguei a palavra ao evangelista e sentei do lado do pastor. Quando eu me assentei do lado do pastor, o Espírito de Deus falou assim para mim: ele tem um filho nas drogas e ele está orando muito por este filho. Fala com ele que eu tenho uma obra para realizar na vida do filho dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E que eu estou ouvindo as orações dele. Perfeitamente eu fui, e na hora que acabou o culto, eu falei: pastor, eu preciso falar com o senhor. E aí eu falei com ele. E ele falou: é verdade, é verdade, meu filho está lá nas trevas, mas Deus tem falado comigo que tem uma obra na vida dele. É edificante, não é? Fortalece o coração, anima aquele que está desanimado, levanta aquele que está caído, quando você traz uma palavra, aleluia, revelada pelo Espírito Santo. Digo, você pode perguntar assim: mas não teve alguma vez que você errou? Sim, teve vezes que eu errei. Eu me lembro que uma certa vez, não é? Uma das irmãs da minha esposa ficou grávida. Ela era casada recente, ela ficou grávida, né? E um dia Deus me deu uma visão, parece que foi na hora do culto, eu não me recordo muito bem onde foi, mas Deus me deu uma visão que era uma menina. E eu vi aquela menina assim com seus 5, 6 anos, né? Em cima, ela estava em pé, em cima de alguma coisa, não me lembro, mas do jeitinho que eu vi foi a menina. Ela nasceu, cresceu, e com o passar dos anos eu vi que era realmente igualzinho o que eu tinha visto na visão. Passado um tempo, um casal na igreja, né, a irmã ficou grávida, e eu vi no colo da irmã uma menina. Mas neste momento, eu achei que ela estava, né, a gravidez dela era de uma menina, mas eu contei a visão, e nasceu um menino. E aí eu fui falar para a igreja, né, que os irmãos me perdoem, porque eu vi uma menina, disse que era menina, mas nasceu um menino. Com o passar dos dias, Deus me fez entender: o que você viu foi o desejo dela. Ela tinha um desejo de ter uma filha, mas nasceu um filho, só que eu não tinha entendido. Então, quando a gente começa, né, a caminhar nos dons do Espírito Santo, vai haver erros. Isso não significa que você é um falso profeta, mas que você está sendo treinado por Deus, e você agora vai ser mais prudente, né? Agora vai ser mais prudente. E teve pessoas que quiseram me defender, eu achei melhor ficar quieto, porque eu tinha certeza do que eu tinha visto. E eu tinha visto uma menina de vestidinho no colo dela, em pé. Eu tinha visto isso nos braços dela, entendeu? Mas nasceu um menino, e Deus me fez entender depois que o que eu tinha visto tinha sido o desejo da mãe. Bom, Deus permitiu que isso acontecesse para que eu pudesse ser mais prudente. Daquele dia para frente, eu sempre fui prudente. Eu sempre procurei reter muitas coisas, né? Existem pessoas até que desanimam, existem pessoas que deixam de profetizar, não querem mais, né? Irmãos, nós somos vaso de barro. Nós somos vaso de barro. O precioso é o Espírito Santo. Então nós entendemos que esse dom é importante na igreja. Esse dom é importante na igreja, né? E depois com o passar dos anos, eu fui ficando mais experiente. Esse dom foi crescendo na minha vida, porque a maioria das visões eu não entendia, mas eu pude ver, como nós acabamos de ler, que é importante
este dom na igreja. Todos os dons são importantes, né? Mas eu quero também falar sobre um dom na área de expulsar demônios, né? É um dom de revelação, é um dom que revela o que realmente está escondido. Existem pessoas que não têm dons variados de revelação, mas são pessoas que têm o dom para expulsar demônios. Tem um dom porque se a pessoa tiver com um demônio escondido, aquele demônio vai se manifestar, né? Há muitos anos eu conheci um irmão, um pastor, que ele dizia que ele era caçador de demônio. Realmente, Deus usava aquele pastor, usava muito mesmo. E não pense você que quando Deus usa muito um varão, um irmão, eu também conheci uma irmã que Deus usava nessa área, né? Usava bastante nesta área, era, né, sempre nessa área que Deus usava ela, e esse pastor também. Mas o diabo armou um laço para ele e derrubou ele, entende? Ele largou a esposa com dois filhos, um casal de filhos. Eu conheci essa história, esse caso, foi muito triste. E depois que o diabo derrubou esse pastor, a igreja nunca mais foi a mesma. Foi caindo todo mundo, depois o outro pastor que assumiu no lugar dele também caiu também, no mesmo pecado de adultério, né? E foi uma tristeza. A igreja não acabou não, mas dizimou a igreja, sabe? Até que veio um pastor e assumiu e ficou firme a obra de Deus, mas de vez em quando acontecia com outros, né? Então você vê como que é, né? Porque se Deus te usa, não pensa que Satanás vai ficar parado olhando você, destruindo as obras dele, não. Ele vai fazer de tudo para te destruir. Ele vai armar laços, né? Ele vai armar laços. Deus é aquele que corta os laços, né? Ele corta os laços, né? Como a palavra de Deus fala, laço do passarinheiro, a peste perniciosa. E a Bíblia fala sobre os dados inflamados do maligno. Então nós temos que ter muito cuidado. Você taca fogo no diabo, né? Mas a hora que ele tacar fogo em você, que você esteja preparado, que nós estejamos preparados, porque este assunto não é brincadeira não. Este assunto não é para imaturos não, não é para jovens não, esse assunto é para homem de Deus, né? Então, se Deus está iniciando uma obra na tua vida e está te usando, começando a te usar, coloca teu joelho no chão, mantenha a sua vida consagrada, se mantenha na luz, porque o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir, não alivia a cara de ninguém, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Falando sobre expulsão de demônios, uma certa vez eu fui numa consagração na Assembleia de Deus, e eu não sabia que eu ia pregar. Então a irmã olhou para mim, e dirigente, né, a missionária, e falou assim: pastor Flávio, o senhor hoje vai pregar aqui. Aí eu falei: perfeitamente. Eu trouxe uma palavra, né, e falei: irmão, agora vamos fazer uma oração. Quando eu levantei as minhas mãos para orar, o Espírito de Deus falou assim para mim: expulsa o diabo. E eu falei: irmão, Deus está mandando expulsar o diabo, vamos queimar ele, queima. Eu comecei a orar: sai Satanás, e foi caindo demoniado, foi caindo, mas caiu muita gente que estava naquela consagração, caiu endemoniado naquela manhã, e nós foi um trabalho danado para expulsar aqueles demônios, todas aquelas pessoas, né? E glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quero dizer que neste meio existem pessoas que gostam, não é? Mas eu digo para você que esse serviço não é nada de brincadeira. Isso é um serviço muito sério. Porque não pensa você que você expulsa o diabo, ele foi embora, ele vai sair perdendo, não. Ele quer levar alguma coisa. Quantas das vezes Deus mandou repreender ele no meu caminho, porque ele tinha se levantado contra mim e ele vinha com toda a fúria. E eu me lembro que eu saí daquele lugar ali, estava eu e minha esposa, nós estávamos juntos, e
eu vou falar uma coisa para você. Eu falei, Cristina, vambora, 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 vambora. Chegou uns irmãos que gostavam de expulsar demônio. Eu me lembro que chegou dois irmãos lá e foi expulsando, sai daí, sai daí. Eu falei, eu vou embora que eu não gosto desse negócio não. Eu vi que queria se aparecer. Então, o dom não é para você se aparecer não. O dom é para glorificar o nome de Jesus, né? É uma coisa muito de responsabilidade. Isso é de responsabilidade. Não posso usar um dom para me promover, não. Tem que ter muito cuidado com isso, né? O dom é para a glória de Deus, porque os dons são do Espírito Santo, né? Os dons são do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, os dons são do Espírito Santo. Então, se os dons são do Espírito Santo, então você toma cuidado, porque você tem que zelar por ele, sabe? Eu dou uma coisa preciosa para você tomar conta e você coloca em qualquer lugar, né? Para você guardar, você coloca em qualquer lugar e é precioso aquilo que eu te dei para você tomar conta. Deus deu algo para você tomar conta, você tem que guardar muito bem guardado, não é verdade? Você tem que cuidar, né, daquilo que Deus te deu para você, para usar você. Então, é o dom do Espírito Santo. Então, nesta área, né, Satanás, ele não quer, porque existem igrejas que não têm a manifestação dos dons espirituais, né? Só tem palavra, só tem ensino. Mas por quê? Porque eles não creem. O pastor tem que levar a igreja a buscar os dons espirituais, né? Existem pessoas que começam a buscar os dons espirituais e param, não é verdade? Existem pessoas que acham que para ter o dom espiritual ele já está preparado, então porque demorou muito tempo ele desanima. Não, Deus vai precisar primeiro trabalhar na tua vida para te santificar a sua vida, né? Existem pessoas que perdem o dom fica morto lá na vida dele. Tem que ser avivado de novo, reavivar o dom na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa parou por algum motivo, desanimou. Então, existem pessoas que acham que pode possuir um dom com a vida, né, de qualquer maneira. Você vê esses homens que Deus usa, né? Você vê esses homens que Deus usa aí para curar, para expulsar demônio. Você pensa que a vida deles está nas trevas? Deus pode estar usando alguém nas trevas para animar ele, para não perder ele. Ele tem que consertar a vida dele. Mas isso não vai durar muito tempo, né? Isso não vai durar muito tempo. Eu vou contar uma experiência. Deus mandou eu ajudar um pastor certa vez, né? Então nós ajudamos ele. E ele deixou eu na frente da igreja, do trabalho que ele tinha começado, né? E nós ficamos, mas eu comecei a observar que aquele pastor estava ficando longe de Deus. E eu comecei a orar por ele. Ô Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Ele está se escondendo, colocando a obra aqui na minha mão. Ele está se escondendo para ver se ele vence essa peleja, mas não está conseguindo vencer. Por quê? Porque a esposa dele tinha traído ele com um vizinho e tinha ido embora. E aquilo abalou a vida dele e ele ficou com as crianças, com os filhos. Então Deus mandou ajudar aquele pastor, mas ele não estava conseguindo se levantar. E um dia, quando eu cheguei na casa dele, né? Eu cheguei na casa dele e falei assim: pastor, vamos visitar uma igreja? Vamos visitar uma igreja? E eu tinha em mente uma igreja onde a gente ia visitar, né? Eu já tinha sido convidado para ir naquele lugar e nós fomos. Nessa igreja lá para o lado da Taquara, lá da Boiúna, né? E nós fomos lá, aqui em Jacarepaguá mesmo. Então, quando nós chegamos lá, né? Ele é o pastor, né? E aí a irmã lá deu oportunidade, o irmão lá deu oportunidade para ele trazer uma palavra. Olha, irmão, Deus renovou ele com o Espírito Santo, falou em mistério, profetizou. Foi Deus mesmo, mas ele não estava com a vida bem, não estava bem, tá? E Deus renovou aquele pastor para que ele se animasse e continuasse a caminhada. Mas não adiantou, ele não conseguiu.
né? Querer é poder. Não pense que você vai se erguer e vai poder ficar fazendo as mesmas coisas erradas que estava fazendo, porque Deus é um Deus de misericórdia. Olha o que aconteceu com Davi. Olha o que aconteceu com Davi. Deus não usou de misericórdia, mas Deus o que? Disciplinou a casa de Davi. Deus falou para ele: eu vou te perdoar, né? A criança morreu, não foi? A criança morreu, mas e a casa de Davi, como é que ficou? Né? O filho dele quis matar ele. E aconteceu muitos problemas com Davi por causa do erro de Davi. A mesma coisa acontece conosco. Se a gente cai no erro e continua, nós vamos ter problemas. Deus vai nos disciplinar, então nós precisamos nos consertar rápido. É uma luta, é uma batalha espiritual neste momento. Foi muito difícil ajudar aquele pastor e eu continuei ajudando ele. Mas ele começou a fumar, muito nervoso, muito agitado, gritava com as crianças, e Deus me mostrou que ele estava fumando, e um dia eu senti o cheiro de cigarro nele, e aí eu falei: não vai dar mais não, pastor, vai dar mais não, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e eu deixei ele para lá. Depois eu soube que ele ergueu a igreja de novo, mas agora não sei mais o que aconteceu com ele. Mas foi difícil mesmo. Para mim foi muito difícil ajudar esse pastor, mas ele não conseguiu se levantar. Essas pessoas que conseguem, mas outros não conseguem, que é uma batalha espiritual muito grande, né? Às vezes o pastor está sofrendo por obra de macumbaria, alguém botou o nome dele lá e tacou macumba em cima e mandou o caboclo flecheiro para cima dele e ele não conseguiu, né? Nós temos batalhas espirituais muito grandes. Eu e minha esposa, nós temos batalhas espirituais muito grandes. Ela tem batalha, minha esposa, Bispa Cristina, tem batalha espiritual muito grande, porque Satanás não quer que ela continue recebendo as mensagens que ele dá para ela trazer, né? No canal que ela tem, no Instagram. Então, Satanás luta, não é? Luta. E luta comigo também, para me desanimar. Mas desânimo não está na minha vida não, está repreendido em nome de Jesus. Quantos ataques, são muitos ataques, centenas e mais centenas de ataques que a gente sofre, mas o crente tem que estar com os pés na rocha. Você está numa batalha, você está numa peleja, e é porque veio a primeira peleja que você vai desanimar, então você não está preparado. Primeiro você tem que criar raízes. Às vezes nós vemos jovenzinhos aí, né, que parece que já está pronto. Você não está pronto coisa nenhuma. Você não sabe o que é estar pronto, né? Você não sabe o que é estar aprovado. Quer ver que quando a gente pensa que está aprovado, ainda tem uma área na tua vida que Deus precisa trabalhar. Aí quando Deus começa a trabalhar, você diz não consigo, você diz não é para mim, então tu está reprovado. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade é que nós temos que andar na luz, como Ele está na luz, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que nós vemos irmãos tendo atrito com outros irmãos. Será que está nas luz esta pessoa? Não está na luz. Para a gente ter comunhão com nossos irmãos, nós temos que estar na luz. Aleluia! Nós temos que estar vencendo batalha. Estar na luz é vencer batalha, vencer pelejas. E é peleja duríssima mesmo. Né? É peleja duríssima mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. A Ele toda honra e toda glória. Uma certa vez aqui, veio uma pessoa e falou assim: vou trazer um homem aqui, que quando ele vai na igreja tal aí, quebra tudo. Ele quebra as cadeiras, quebra tudo. Eu falei: pode trazer, se ele conseguir quebrar alguma coisa aqui, é com ele mesmo. E trouxe o homem aqui. O homem veio aqui, entendeu? E eu fui andando no meio do salão, fui orar por ele,
ficou oprimido, não quebrou nada. Nós repreendemos aquele mal. Me lembro que uma vez ele veio, uns dias mais, e sentou numa cadeira. E quando eu saí daqui de dentro e fui lá para o salão, quando eu olhei para ele, ele levou um supapo do anjo, irmão, que ele voou para o outro lado. Aleluia. Eu acho que Deus falou para Satanás assim, aqui você não vai fazer isso não. Aqui você não vai quebrar nada aqui não. E não quebrou mesmo não. Não quebrou não. Então, eu já vi casos de pessoas oprimidas na igreja que rebenta com tudo, vira com tudo. E é difícil deter, né? É difícil deter pessoas assim, é muito difícil, como quando uma legião toma conta de uma pessoa, é muito difícil, entendeu? Já soube de casos dificílimos. Um pastor, ele falou que uma vez foi expulsar demônio da pessoa, ele foi contando até 30 e poucos demônios. Ele disse que cansou de contar, parou de contar. Ele disse que parou de contar. Ele parou de contar. Porque era muito demônio que saia daquela pessoa, ele expulsava um, via outro, expulsava um, via outro, expulsava um, via outro, e foi uma peleja muito grande, não é? Por quê? Porque aquela pessoa servia a Satanás. Isso pensa que é assim, que às vezes está sobre a vida daquela pessoa várias entidades malignas. Então tem que estar capacitado com os dons do Espírito Santo para entender o mistério, porque se não tiver conhecimento em expulsar demônios, você vai ficar expulsando. Você quero saber quem é o cabeça dessa legião aí, ó. Quem é o chefe aqui? Você expulsar o chefe, vai expulsar a cambada toda, mas precisa ter conhecimento, precisa ter revelação a respeito dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Eu mesmo já tive trabalho muito difícil para expulsar demônios, né? Já vi caso que durou tempo para expulsar. Uma certa vez me chamaram para lá o braço da irmã. Eu fui lá na casa da irmã, expulsar lá o diabo, que ela estava, o braço dela tremia sem parar, e o braço dela tremendo, e eu cheguei lá, orei, o braço continuou tremendo, parava um pouquinho, depois voltava. Eu falei, irmã, eu só vou sair daqui quando esse espírito sair do braço da senhora. Aí chegou lá um irmão lá, dirigente da igreja lá, e falou assim, não, tem que levar ela para o médico, esse negócio aí não vai melhorar não. Eu só saio daqui quando esse demônio sair do braço dela. Levou uma meia hora mais ou menos, e o braço da irmã tremendo. Ela é uma crente, hein? É uma crente. E eu saí dali e aquele braço normalizou para a glória de Deus. Foi uma batalha espiritual. Alguma coisa que aquela irmã fez que o diabo tomou posse, teve direito, né? Porque às vezes a gente está fazendo uma coisa errada e o diabo tem direito de entrar na sua vida, de assolar, de destruir a tua vida, de colocar uma opressão na tua vida. Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa de errado. Não é verdade? Nós fazemos alguma coisa de errado e ele tem direito de vir na nossa vida para nos destruir. Mas se você se conserta com esse Deus, se você acerta a sua vida com Deus, aleluia, aquele demônio vai ter que sair. É como eu falei com uma certa irmã, né? Olha, o diabo gosta de casa suja. Se você manter a sua casa suja, ele vai ter direito. Ele vai vir entrar na tua casa. Mas se você limpar a sua casa, ele não vai entrar. Então, quer dizer, larga o seu pecado. Uma certa vez, eu tive que falar com uma irmã, chamar a atenção de uma irmã, né, a respeito do filho dela. Ela era uma nova convertida, ela veio falar comigo, mas tinha ganho aquela irmã para Jesus. E eu tive que falar uma verdade para ela: a senhora não pode ficar coitando do teu filho. O teu filho está fazendo coisa errada e a senhora fica coitando, dizendo não foi ele não, e fica dando dinheiro para ele, e ele vai beber, e ele vai usar droga, ele vai fazer um monte de coisa. A senhora tem que parar com isso, a senhora tem que parar de acoitar o seu filho, tem que parar de esconder o erro do seu filho.
ela não gostou de ouvir o que eu falei e foi embora. Nunca mais apareceu. Presta atenção nessa história. Passou-se tempo, um bom tempo passou. Um dia quem vem entrando aqui, essa irmã, ela veio me pedir perdão. Quando eu olhei para aquela irmã, eu vi o rosto, o semblante dela mudado. Não era mais aquela mulher. Ela falou: pastor, aquelas palavras que o senhor falou para mim foram verdadeiras, era aquilo mesmo, mas eu fiquei muito aborrecida com o senhor. E eu falei mal do senhor, mas Deus mandou vir aqui pedir perdão ao senhor. E eu abracei aquela irmã, uma senhora já idosa. Eu abracei aquela irmã e pude ver a luz de Jesus no rosto daquela irmã. Ela não era a mesma, porque aquilo que estava no coração dela, ó, foi embora. Ela me perdoou, ela veio me pedir perdão. E eu falei: irmã, eu não sabia de nada, mas tá bom. Deus te perdoe, né? Eu te perdoo. E ficou tudo em paz. Olha o que Satanás fez. Olha, tá vendo? Satanás não tira folga, não. Você está pensando que Satanás tira folga? Satanás não tira folga, não. Ele não tira folga, não. Você está pensando que Satanás tira folga? Ele não tira folga, não. Não tira, não. Ele está sempre trabalhando. E você acha que você vai tirar folga? Você não pode tirar folga da luz, não, irmão. Agora eu vou dar uma escapulida lá para as trevas. Você vai ter problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fazendo trabalho na casa de uma pessoa. Então, esta pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho uma irmã que ela está com um problema muito sério. Ela contou: minha irmã não dorme. Ela não dorme, ela não consegue dormir. E me dá o endereço dela que eu vou lá visitar ela. Nós fomos lá visitar ela, né? E quando eu orei por ela, ela manifestou um demônio, ela ficou oprimida. E nós expulsamos aquele demônio que não deixava ela dormir, e ela ficou liberta para a glória de Deus. Isso foi no sábado. Falei: no domingo vai ter um culto aqui perto da casa da senhora, a senhora vai? Vou. E ela não foi. Por quê? Porque ela dormiu. Aí depois ela encontrou comigo: pastor, não deu para mim ir, porque naquele dia eu dormi, passou de meio-dia. E ela não dormia. Quem dormia na cama dela, ela disse para mim: olha lá quem dorme na minha cama lá. Desde que o meu marido morreu, meu gato que dorme na minha cama. Ela tinha que fazer a faxina a noite toda, e encostava no sofá e tirava um cochilinho, de repente levava aquele susto. Era um espírito que ela tinha. Entende? Era um espírito que ela tinha. Então nós temos experiências nesta área. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? Sabe o que é uma pessoa ficar 5 anos sem dormir?